Ei, 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 olha quem tá gravando o vídeo pro coronavírus. Galera, presta atenção. Nós estamos aqui hoje para você do primeiro ano do Colégio Equipe, uma ideia que a gente teve de gravar essas videoaulas para você ir acompanhando aí da sua casa. Então presta atenção, nós vamos fazer uma revisãozinha aqui sobre os modelos atômicos. Depois eu vou encaminhar tudo direitinho para vocês junto aí com essa videoaula. Galera, presta atenção. Quando a gente fala em modelo atômico, né, uma das primeiras ideias que vem na nossa cabeça é o modelo de Dalton, né? Na realidade já existia, já era falado antes a respeito da constituição da matéria. Os filósofos antigos trabalhavam com duas ideias. Tinha Empédocles e Aristóteles, que trabalhavam com aquela ideia da teoria elementar, onde eu tinha 4 elementos básicos, e esses elementos se uniam para produzir os materiais. Seria terra, fogo, vento, água. Coração, pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Não tinha coração, o coração era mais na cabeça da galera que pensava essas ideias. E a gente tinha em contrapartida a teoria atômica, que era proposta por 2 camaradas, o Leucipo e o Demócrito, e esses dois pensavam que a menor parte da matéria, se eu fosse dividindo essa matéria várias e várias vezes, a menor parte, a unidade formadora do material seria o átomo, uma partícula então bem pequenininha que formava todos os materiais. Só que isso é pensamento filosófico lá para trás. Aqui a gente já está no início do século XIX, não é? 1808, mais ou menos ali, quando Dalton começa a propor essas ideias. Bom, a ideia que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: o que é esse modelo de Dalton? O Dalton ele tem um modelo mais no sentido de simplificar a ideia do átomo. Até então ninguém pensava em átomo, e é legal a gente saber o contexto, não é? Qual é o contexto que estava rolando aqui junto com Dalton? Bom, o contexto que a gente tem aqui é lá do início, não é? Do início da nossa química como ciência. A gente está pensando aqui nas leis ponderais, principalmente, não é? A lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier aqui, que é a lei da conservação das massas, dizia que num sistema fechado a massa era conservada. Lavoisier tinha proposto essa ideia um pouquinho antes do Dalton, eles são contemporâneos aí, né? Final do século XVIII, início do século XIX. E aí, o Dalton então ele tenta simplificar essa situação. Ele pensa o quê? Como que seria o átomo para ele? Ele pensa então um átomo mais simples. Ele pensa que o átomo seria uma esfera indivisível, indestrutível. Ele pensava no átomo então como uma esfera indivisível. O átomo para ele era maciço, o átomo era indivisível e o átomo era indestrutível. Tranquilo, moçada? Indestrutível. Bom, essa era a ideia do Dalton. O que a gente muitas vezes fica colocando aqui em cima é, vamos lembrar de quê? Que você olha para cá e pensa, bom, uma esfera maciça indivisível, uma bola de bilhar. Portanto, a gente trabalha com essa ideia da bola de bilhar. Eu sou um camarada que gosta de bater um pouco em cima dessa tecla, porque não adianta você ficar só decorando bola de bilhar. Eu gosto de contar uma historinha sempre que é a seguinte: procura aí você agora que está de bobeira em casa, na quarentena, né, do coronavírus, procura aí quem veio primeiro, Dalton ou a bola de bilhar? Não foi o Dalton que propôs essa ideia. Essa ideia é uma ideia para a gente tentar elucidar os pensamentos dele. O bilhar vem depois, o bilhar é apresentado para a sociedade no final do século XIX. O Dalton está propondo as ideias dele lá no início do século XIX. Portanto, essa aqui é um panorâmica geral. Mas o Dalton ele falava outras coisas, né? O Dalton ele tinha na cabeça dele sempre tudo com o peso do átomo. O Dalton estudava gases, não é? Numa universidade lá em Londres. Londres, agora não sei se é Londres, é Manchester. E ele estudava nessa universidade, né? E ele trabalhava com ideias a respeito de gases. Um camarada chamado Boyle, que você vai estudar lá na lei dos gases, eles tiveram uma ideia interessante. Pensando na solubilidade dos gases, um líquido, não é água, os gases se solubilizavam na água de maneira diferente. E ele pensou assim, bom, mas como que isso acontece? Por que isso acontece? Bom, na realidade, ele propôs uma ideia em relação ao peso dos materiais. Aquele gás que era mais pesado, ele afundava mais na água, solubilizava mais. Aquele gás que era mais leve, não é? Ele não afundava tanto na água, solubilizava menos. E ele tentava nessa pesquisa
e não conseguia chegar assim a muitas conclusões. Ele é um cara que trabalhou em várias linhas de pesquisa, várias, e no final das contas, ele não conseguia concluir muita coisa a respeito de nada. Ele, por exemplo, propõe a lei parcial dos gases, né, a lei de Dalton. Então ele é um camarada que está trabalhando com gases, junto com as ideias influenciadas do Lavoisier, não é? Pelas leis ponderais. Ele então começa a propor essa história, essa imaginação de que existia uma partícula fundamental, como eram, não é, as ideias dos antigos filósofos. O Dalton ele não